Bem, meus queridos alunos, novamente um grande prazer em revê-los, com a graça de Deus. E nós estamos tratando então sempre de compreender, é um assunto longo, de altíssima importância, E só para recordar aqui, com vocês, falamos então do que é compridência, o conceito, Depois viemos falando aí da sua caracterização jurídica, bilateral, sinalagmático, oneroso, comutativo ou aleatório, consensual ou solene, translativo. E depois falamos aqui sobre os elementos constitutivos, dele, que são, primeiro é a coisa, depois a seguir nós trabalhamos aí a coisa tem que ser individuada, ser disponível, ter possibilidade de ser transferida ao comprador, Falamos do preço e as suas características e depois falamos também, tocamos o nosso barco aí, que é longo nessa parte do preço. Falamos então do consentimento dos contratantes sobre a coisa, e as características desse consentimento. A pessoa casada, e aí, nesse consentimento, que é uma coisa de alta importância na vida prática, eu já sublinho novamente esse aspecto, Então, nós falamos sobre o problema da pessoa casada, Quando ela vai comprar, falamos nisso, tem a respeito do regime, do pacto antenupcial, e o que os consortes, não poderão efetivar contrato entre si, aquela coisa toda, E fomos além, e aí começamos o outro aspecto nesse sentido, que são o aspecto da sucessão aí, matéria que vocês irão estudar na frente, mas demos aí já algumas noções. Então, eu vou repetir nesse caso o problema da sucessão, E paramos então sobre os ascendentes, Ascendentes são os pais, Rapidamente leio aquilo que já falei e aí entrarei num aspecto ainda nele, lá na página 205, para que vocês possam consultá-la, no nosso livro. Muito bem. Então, os ascendentes têm direito de, a qualquer tempo, alienar seus bens a quem quiser. Vou apenas fazer a leitura, que já expliquei na aula passada, Mas não podem vender ao descendente, quer dizer, o filho, o neto, o bisneto, etc., sem que os demais descendentes e o cônjuge do alienante, daquele que está vendendo, salvo se casado em regime de separação obrigatória, falei nisso, o artigo 1641 do Código Civil, mesmo o instrumento público, eles precisam consentir por meio de escritura pública, o particular. Falamos nisso e na continuidade da leitura, na página, dizer, poderia, porque isso poderia acobertar uma ação em prejuízo dos demais herdeiros necessários, que são os seus filhos. Por isso é necessário resguardar a igualdade das legítimas contra defraudações, E se entre os descendentes houver menor de idade, será preciso uma intervenção do curador ou de curador, especial. Urge evitar qualquer dissimulação de doação, quer dizer, um pai faz uma doação dissimulada, inoficiosa, quer dizer, irregular, em favor de um dos seus descendentes. Os descendentes cuja anuência se exige, os descendentes cuja anuência se exige
são os herdeiros necessários do alienante ao tempo da celebração do contrato. Quer dizer o seguinte, um pai, né, ou mãe, vamos dizer assim, faz uma doação, e isso tem que ter anuência dos demais herdeiros, ou seja, os irmãos daquele que está recebendo. Porque nós vamos ver daqui a pouco o problema da colação. Né? Alguém que recebeu antes, e na verdade, é a herança chamada antecipada. Depois, quando o pai falecer, ele terá que trazer este bem à colação. Quer dizer, trazê-lo porque vai ser descontado, porque naquele momento em que há o inventário, né, dos bens, ocorre que haverá partilha. E essa partilha pode ser amigável, em que os próprios irmãos convencionam, né, as partes por igual, né, o chamado quinhão, né, e se alguém se descobre, por exemplo, que foi feita essa venda sem que eles tenham dado anuência, esse irmão que recebeu vai ter que trazer, ou se já até vendeu, o valor correspondente para a partilha, que será juntado ao monte. Isso aí falaremos mais na frente um pouco sobre colação, né, que quer dizer isso aí, né? Logo, se a venda se deu antes do reconhecimento da filiação, o reconhecido não poderá invalidá-lo. Falei na aula passada que é um pai que tinha um filho fora do casamento. Nesse momento em que ele não tem, ele pode reconhecê-lo, né, depois, né, quando desejar, por escritura, e aí ele também teria que anuir. Mas se ele ainda não foi reconhecido, ele não pode, evidentemente, anuir, é claro, mas isso aí não vai invalidar, por não ter consentido naquele negócio. Falamos na aula passada. Então, a doação de pai a filho, ou de um cônjuge, né, ou a outro, então do marido para a mulher, é permitida em direito e constitui um adiantamento da legítima. Eu acabei de falar disso aí, né? Ou do que lhes cabe por herança. Está no artigo 544. E o donatário, aquele que recebe, será obrigado a trazer o bem doado, né, ou o seu equivalente. Acabei de dizer, né? Depois da morte do pai, quando se abre o inventário, né? Se tal bem foi alienado, então ele vai ter que trazer a colação a fim de igualar as legítimas dos herdeiros. O que quer dizer essa história de legítimo, né? Então, já li isso para o senhor, já expliquei em outras aulas aí o que é a legítima, né? E agora, para recordar e para ilustrar, você pode encontrar no livro da professora Maria Helena, Direito das Sucessões, né? Que está lá nessa edição que eu tenho, de 2011, mas isso aí não mudou, né? Vou só recordar rapidamente que há duas espécies de sucessão, quanto à sua fonte que dirige, caso que está no artigo 1786 do Código. Diz assim: a sucessão pode ser testamentária, quando a pessoa ela indica para quem serão os seus bens em vida, né? E tem formas de testamento que os senhores vão estudar. Oriunda de testamento válido ou de disposição de última vontade. Todavia, ante o sistema da liberdade de testar, é limitado. A pessoa pode testar, mas a sua autonomia é limitada. Vamos ver por quê. Isso é adotado pela lei pátria, se o testador tiver herdeiros necessários. Ou seja, ele vai testar, mas ele tem cônjuge supérstite, quer dizer, o cônjuge que está vivo, né? Seus descendentes e ascendentes sucessíveis. Está lá tudo para ser consultado no artigo 1845 e 1846. Só poderá dispor de metade dos seus bens. Então, o cidadão em vida, ele já indica, mas ele pode dispor só metade. Porque a outra metade é a chamada legítima, que eu vou agora ler para os senhores, né?
que é destinada aos herdeiros, ele não pode. Então, só poderá dispor de metade de seus bens, artigo 1789, uma vez que a outra metade constitui a legítima, a palavra legítima, daqueles herdeiros. Então, ele pode dispor a metade dos seus bens, a outra metade é dos seus herdeiros, né? Então não pode. Assim sendo, o patrimônio do decújo, quer dizer, daquele falecido, né, será dividido em duas partes iguais. A legítima ou reserva legitimária. Então, essa palavra legítima ou reserva legitimária que cabe aos herdeiros necessários, são os seus filhos, a menos que sejam deserdados. Porque pode, vocês vão estudar, que às vezes um pai que foi ameaçado pelo filho, injúria, difamação, e houve processo para isso, o filho foi condenado, ele pode ser deserdado, então ele não vai receber. Neste caso, os seus filhos é que entrarão aí, né, para receber a parte dele. Ele é como se estivesse morto vivo, né? É o artigo 1961. E a porção disponível, da qual pode livremente dispor. Então ele pode dispor daquela parte, né, disponível. É isso aí. Interessante essa parte, porque nós vamos falar mais daqui a pouco, e por isso que eu estou falando, lendo, indicando a página, que está na página 25, então, cujo título Espécies de Sucessão, né? Então a porção disponível ela é fixa, compreendendo a metade dos bens do testador, qualquer que seja o número e a qualidade dos seus herdeiros. É preciso não esquecer ainda que se o testador for casado pelo regime de comunhão universal de bens, artigo 1667, a metade dos bens já pertence ao outro consorte, quer dizer, a mulher, né? Assim, para calcular essa legítima, né, que é a parte que vai caber para os herdeiros, e a porção disponível, né, deve-se considerar tão somente a meação do testador, a metade, donde se infere que, em nosso direito, só haverá absoluta liberdade de testar, isto é, de dispor de todos os seus bens por testamento, para depois da morte, quando o testador não tiver herdeiro necessário. Então, ele é casado, mas não tem herdeiro nenhum necessário. Aí ele pode, mas depende também do regime de casamento. Se for comunhão universal, metade já é da mulher, né? Caso em que poderá afastar de sua sucessão, se o desejar, os colaterais, os sobrinhos e tudo. Ele poderia doar, então, para o sobrinho, mas se ele quiser, né? Agora, a sucessão, o segundo tipo de sucessão é chamada legítima, ou ab intestato, quer dizer, aquela que não tem testamento, né? Testamento é aquele que o cidadão morreu, não deixa testamento, consta lá na certidão de óbito, né? E aí é que vai se fazer a partilha dos seus bens ali, né? Essa é a história aí que prescreve lá o artigo 1788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos e testamentários, né? Daí afirmarem alguns autores, como de Molombe, que a sucessão ab intestato, quer dizer, sem testamento, se apresenta como um testamento tácito ou presumido do decurso. Quer dizer, é aquilo que ele disse, ele queria passar só para os seus herdeiros necessários, né? Muito bem. E aí, na outra página seguinte lá, não vou ler tudo isso aqui, a matéria que vocês vão estudar na frente, predomina na tradição do nosso direito de sucessões a sucessão legítima, em razão de marcante influência do elemento familiar na formação desse ramo do nosso direito. A sucessão legítima é a regra, então, entre nós prevalece a legítima, né?
Mas hoje parece já notícias que está crescendo muito esse problema da sucessão testamentária. A pessoa em vida já faz isso para evitar problemas na família, né? Porque, olha, os filhos se casam, vem a nora, vem o genro, né? E aí as coisas sofrem influência. Na hora de dividir os bens, eu não vou falar isso para vocês, porque você vou até dar risada, já comentei isso na sala, né? O caixão vai embora, né? E então a turma é briga de foice. E aí dá um trabalho. Então o advogado tem que reunir a turma, explicar amigavelmente, vai ser o trabalho de vocês, né? Então tá lá. É isso que eu queria colocar para vocês, que a sucessão legítima é a regra e o testamento é a exceção. Embora, como já falei, hoje em dia está crescendo o problema do testamento, né? Bem, agora sim posso continuar a leitura do nosso livro. Está lá embaixo, então, na página 205, foi onde parei na aula passada. Assim, pode ocorrer que certo pai pretenda beneficiar um dos seus filhos, mas se fizer uma doação, prejudicá-lo-á na herança legítima. Acabei de falar, né? Legítima. Simula, quer dizer, ele faz o quê? Ele está fazendo parecer o que não é. Então, uma venda a esse filho que não está sujeita, esta venda a esse filho, né? A venda a esse filho, estou pegando aqui os livros, né? Tem que consultar tudo, né? Matérias que já adicionei, mas gosto de relembrar, né? A colação, caso em que invalidada essa colação, deverá ser a referida venda simulada, que está no Código Civil 167, usando-se de interposta pessoa. Então ele vende para alguém, mas esse alguém passa para o filho dele. Então ele interpôs uma pessoa, né? Simulou, né? Por essa razão, a fim de impedir doações inoficiosas ou simulações lesivas aos interesses dos demais herdeiros, desfalcando suas legítimas. Porque quando ele fez isso, vendeu ali para alguém, e esse alguém combinado para vender para o seu próprio filho, o que acontece? Esse filho depois também vai entrar na herança, mas com mais coisas. E foi uma venda que não houve anuência dos demais filhos. Então, terá que trazer a colação. E aí, né, a gente vai, a colação é alguma coisa que também está nesse nosso livro aqui, Direito das Sucessões. Vou fazer uma rápida leitura para os senhores, matéria que terão depois. Colação está no livro das Direito das Sucessões, página 449. E lá, conceito. Como o princípio que rege o direito sucessório é da igualdade dos quinhões, quer dizer, todos os herdeiros têm que receber o quinhão por igual, daquele monte que foi trazido, o monte quer dizer, todos os bens do decúgio, monte partível será dividido em tantos quinhões iguais quanto for os herdeiros necessários do decúgio, quer dizer, do falecido. Ante o fato de, por exemplo, o ascendente, que quando vivo, né, ter contemplado um descendente com uma doação, artigo 2002, né, do Código Civil, desfalcando o espólio, aquilo que agora ele deixou, em prejuízo dos demais descendentes, mesmo que não tenha ido além da metade disponível dos herdeiros, né, criou-se a figura jurídica da colação, com o escopo, quer dizer, o objetivo, de restabelecer a igualdade rompida, presumindo-se que a liberdade seria uma antecipação da cota do beneficiário. Quer dizer, presume-se que ele antecipou de uma maneira simulada para esse filho, né? É o que eu acabei de dizer, né? A não ser, não é? A antecipação, salvo expressa declaração em contrário do ascendente. Né? E aqui diz aqui, a obrigação de colacionar, quer dizer, de trazer esse bem que foi passado para o
filho, né? Ou através de pessoa interposta, por exemplo, e sem anuência dos demais, né? Funda-se na presumida vontade do falecido de dispensar, né, a perfeita igualdade do tratamento. Quer dizer, ele se presume que ele queria beneficiar um filho, né? Isso aí, já contamos aqui, já falamos do porquê. Deveras, realmente. Presume-se que o de cujo falecido tinha para com seus descendentes igual afeto, quer dizer isso. Porque quando ele não faz isso, ele tem igual afeto por todos, vai ser por parte igual. Mas quando ele não tem, passou para um daquela maneira que já falamos. De modo que o donatário que recebe, né, recebe o bem a título de antecipação da herança, artigo 544, e sob a condição de o trazer ao monte partível ou de o descontar de sua cota. Quer dizer, só se o pai fez isso e disse, bom, ele fez isso e deixou expressamente claro que no momento da sua morte, depois esse filho deveria ter trazido. Então aí tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Então tem por fundamento a equidade. Quer dizer, o que quer dizer equidade? Aristóteles falava nisso, quer dizer, a justiça. Sua finalidade é, portanto, igualar as legítimas dos herdeiros. Porque senão, esse aí que teve uma vida singular, através de uma pessoa interposta, ele, se ninguém descobriu, vamos dizer assim, numa hipótese, ele já recebeu, né, uma herança antecipada. E depois ele vai ainda concorrer com os demais irmãos. Opa, aí não dá, né? Dá para entender, eu acho. Então, meus queridos alunos, podemos agora dar continuidade aqui no nosso texto, né? O nosso texto aqui. Essa é a parte, já disse, muito importante, né? E vamos lá em frente, então, né? Agora, se os demais descendentes do vendedor não consentirem expressamente por escrito, essa venda será passível de anulação, né? Por ser suscetível de confirmação, bastando que haja anuência posterior pelos descendentes. Agora, ele vendeu e não teve isso no momento da venda, a anuência, mas ele depois pode, né? Ele depois pode confirmar isso e falar com os demais herdeiros que fez, desde que os demais herdeiros anuem, né? Consinto, tudo bem, é o artigo 496. O prazo decadencial de 2 anos para propor esta ação está previsto no Código Civil. Quer dizer, aí os herdeiros podem propor essa ação, e o prazo é de 2 anos, decadencial, artigo 179, né? Contado da data da conclusão do negócio. Mas pelo enunciado 545 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na 6ª Jornada de Direito Civil, o prazo para pleitear a anulação da venda de ascendente a descendente, sem anuência dos demais descendentes, ou do cônjuge, que é a mulher, né, do alienante, é de 2 anos, contado da ciência do fato. Que ocorreu, eles têm 2 anos de prazo. Isso aqui é muito importante, isso pode ser observado, esse negócio da família, lá vem um parente, lá vem um amigo, faz essa pergunta, como é que fica, né? Isso é muito importante, esse assunto aqui. Tudo bem, então olha lá, que se presume absolutamente, em se tratando de transferência imobiliária a partir da data do registro de imóveis, quer dizer, aí você pode presumir no caso do registro de imóveis. Entretanto, pela súmula 494 do Supremo, aspas, a ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em 20 anos, contado da data do ato. Deve esta última ser afastada, quer dizer, essa súmula agora já não vale mais, né? Por sua incompatibilidade com o atual Código Civil, que reduz todos os prazos, inclusive os prescricionais. Está lá nos últimos artigos do Código, já não existe mais esse prazo de 20 anos. Hoje o prazo máximo é de 10 anos, né? Vamos lá. Tal ação não poderá, segundo alguns autores,
ser proposta em vida do ascendente. Quer dizer, ele está vivo, né? Um dos herdeiros descobre e vai em cima, né? Por isso, seria litigar sob a herança de pessoa viva. Aí vem outra questão. Você pode ser questionado, né? Realmente, apesar dessa nossa opinião, da autora, né? Há quem ache, como Matiello, que o ajuizamento da demanda sujeita-se ao prazo geral de 10 anos de prescrição prevista pelo artigo 205 no Código Civil, contado a partir do óbito do ascendente. Pois, antes disso, o descendente não tem legitimidade, né, ad causa, por inexistir o direito de herança. Porque aí se entende, conforme Matiello fala, que ele não tem legitimidade, porque o pai está vivo, né? Isso, né? Tudo bem, ponto final. Outros entendem que nada obstaria a propositura dessa ação, porque se estaria litigando não contra a legítima, né? Para anular a venda de ascendente a descendente, né? Contra a legítima, pleiteando uma garantia contra um eventual dano, porque vai haver mesmo, o dano se concretiza para os demais herdeiros, né? Deveras, a ação para anular venda de ascendente a descendente sem o consenso dos demais funda-se em direito atual, nada tendo a ver com o direito sucessório, mas, veja bem, com o direito obrigacional, podendo ser, portanto, proposta mesmo em vida do ascendente vendedor. Está lá na revista dos tribunais e tal, lá. Ponto final. A lei só permite a propositura dessa ação aos descendentes que sejam herdeiros. Se um deles for incapaz ou menor, um dos herdeiros, como é que fica? O magistrado, mediante petição dos interessados, poderá suprir seu consentimento, né? Após ouvir o Ministério Público autorizando o negócio em nome do incapaz, nomeando curador especial, artigo 1692. Isso acontece, porque o menor incapaz, né, nem sabe das coisas, mas é um parente, um amigo, opa, está errado aí, né? Então como é que faz? Então, quem vai entrar nessa ação aí é o Ministério Público, porque ele tem essa função constitucional, defender os mais fracos e incapazes, né? Então, veja bem, repito, em nome do incapaz, nomeando curador especial. Esse curador que comparecerá ao ato para anuir, dizer se aceita ou não, porque ele está, nesse caso, defendendo os interesses do menor, né? Em nome do menor. Bom, é possível ainda, segundo alguns julgados, o suprimento judicial, né, do consentimento de descendente ou do cônjuge para a alienação de bens do ascendente a um dos descendentes, desde que a recusa seja imotivada. Quer dizer, a recusa não pode, ela seja sem motivo, uma vez provada a seriedade do negócio e a idoneidade das partes. Ponto final. Todavia, há decisões em contrário que não o admitem, porque a lei não confere esse direito ao magistrado, né? Aí ficou já discutível, né? Muito bem. Agora, continuando, né? Ponto final na outra linha. Pela redação proposta ao projeto de lei 699/2011, vou ler, né? Diz assim: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Aí não tem problema. É igualmente anulável a venda feita a outra cônjuge, também um cônjuge a outro, né?
sem consentimento expresso dos descendentes do vendedor. Acrescentando o parágrafo único desse projeto. Dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Porque na separação obrigatória, cada cônjuge, né, ao entrar na relação matrimonial, ele já tenha bens dele, né? Então aí ele pode dispor, ele não tem que consultar, né, ter o consentimento do outro, né? Com isso, o direito projetado visa proteger a legítima, falamos agora há pouco, dos demais herdeiros, contra a venda que desfalque o patrimônio do falecido, do decurso, impedindo o negócio simulado, olha aí, que venha a beneficiar um descendente. E como o cônjuge, preenchendo certos requisitos, é herdeiro necessário também, vem o referido projeto proibir a venda realizada a esse cônjuge sem anuência dos descendentes do vendedor, com o escopo, quer dizer, com o objetivo de resguardar a reserva legitimária. Agora, há pouco li para vocês que a legítima ou reserva legitimária são sinônimos, né? É aquela parte que poderia ser disponível. Então, a pessoa pode legar, a pessoa pode doar, desde que a metade, aquela reserva não seja desfalcada. Continuo. Convém lembrar que, no caso do artigo 496 do Código, o descendente casado precisará, conforme já se decidiu, da anuência do seu cônjuge para manifestar o seu assentimento, apesar de ser ato pessoal, mas, sempre tem um mas, né? Mas há quem ache que não haverá necessidade de autorização expressa do consorte do descendente, pois a lei só requer a do cônjuge do ascendente, do alienante, aliás. Essas normas serão aplicadas também à permuta quando ela é desigual. Está no caso do Código Civil 533, nós vamos estudar na frente também, né? A dação em pagamento, vocês já estudaram, a cessão de direitos hereditários a um dos filhos sem o consenso do outro por fraudar as legítimas. Então são casos excepcionais aí, né? Muito bem, né? Serão aplicadas essas regras aí. Bem, continuamos agora navegando aqui na nossa matéria, né? O item D, que diz o seguinte: os que têm por dever de ofício ou por profissão zelar pelos bens alheios estão proibidos de adquiri-los, mesmo em asta pública, sob pena de nulidade 497, incisos 1 a 4 do Código Civil, por razões de ordem moral, né? Visto que, por velarem pelos interesses do alienante, poderiam desfrutar de certa posição que lhes possibilitaria obter vantagem no negócio, influenciando de alguma maneira o vendedor. Então, uma pessoa que é curadora, então responsável por menores, essa coisa toda, né? Ou dever de ofício de profissão, ele pode dar uma ajeitada na coisa lá para vender e que no fundo o comprador vai lhe dar alguma vantagem depois, né? Então é fácil entender aqui. E aliás, agora continuo e vocês vão ver que eu vou até fazer a leitura, porque não há dificuldades, mas vai elencar quais são essas pessoas que por ofício, por dever, por aspecto moral, não podem. Então veja. Assim os tutores, né, os curadores, testamenteiros e administradores, quer dizer, os mandatários, né, gestores de negócios, síndicos, né, condominiais, liquidantes e administradores judiciais de falências, não podem comprar bens confiados à sua guarda e administração. Está lá no Código Civil 497, o inciso 1º e o 1749, né? Inciso 1º. O Código de Processo Civil fala nisso também lá.
artigo 890, inciso 1º e inciso 2º. É fácil de entender. Alguém, um síndico, por exemplo, né? Ou da massa falida, ele é responsável. O testamenteiro, aquela pessoa que foi nomeada pelo juiz, né, para arrecadar os bens da pessoa que faleceu, né, ele também pode ali, né, fazer um negócio com alguém ali, sem que os outros saibam, os herdeiros saibam, né, e que ele vai receber alguma vantagem por fora, né, tudo assim. Os mandatários, quer dizer, aquele que age por procuração, não estão atualmente, hoje agora tem uma exceção, proibidos de adquirir bens de cuja administração ele é o responsável por administrar, né, ou alienação, estejam encarregados. Isso está aí em várias revistas dos tribunais, né? Então, de lá, a proibição do Código Civil de 1916, né, não incidia sobre todo e qualquer mandatário, mas tão somente sobre o mandatário a quem o dono havia delegado poderes para administrar ou vender a coisa. Ponto. Se o mandato, que é o instrumento do mandatário, né, que foi outorgado pelo mandante, tivesse por objeto outros poderes que não fossem o de alienação ou de administração, o mandatário não estaria proibido de adquirir do mandante ou qualquer propriedade de que este quisesse livremente dispor. Agora, se fosse o instrumento proibisse, ele não poderia. Agora, se não proibisse, não, está aí. O advogado, você, né, portanto, não estaria impedido de adquirir bens do constituinte, quer dizer, daquele que ele outorgou o mandato, né, porque não se enquadraria na disposição do artigo 1133, inciso 2 do Código Civil. Só estaria proibido se provasse que tinha a incumbência de administrar ou de alienar a coisa adquirida. E lá na minha terra, em Ourinhos, havia um cidadão, um amigo até, tinha uma fazenda muito grande, ele faleceu do coração, vendo lá o seu gado e deixou a viúva, e não tinham filhos, né? E isso me contaram, né? Havia um advogado lá, um grande advogado, por sinal, foi morto depois, acho que por traficantes, lá no entroncamento de Campinas, né? Mas ele, segundo me falaram, né, ele tinha procuração geral dessa viúva e foi, naturalmente, assim, pegando bens, né, porque não havia proibição lá que ele mesmo havia, naturalmente, como tinha conhecimento disso, o seu instrumento de mandado não constava essa proibição. Olhe, eu não sei se isso foi uma verdade, mas comentava-se isso, né? Aí veja que eu paro de dizer para vocês, meus alunos. A coisa mais importante para qualquer profissão, advogado, médico, seja o que for, é a honestidade. Já falei isso em sala. Você pode se valer, às vezes, contra a ignorância de um cliente seu, né? Mas você sabe que você está agindo mal. Enfim, você tem que agir com honestidade, porque a honestidade é que vai relevar o seu nome profissional. Porque quando depois você se descobre que você também andou portando-se mal desonestamente, você perde o seu nome. É coisa seríssima. Sempre falo isso para vocês. Honestidade a orientar o seu cliente e ao trabalhar por ele, né? Isso é muito sério. Muito sério. Bem, agora lá. Os servidores públicos não podem comprar os bens ou direitos da pessoa jurídica. De quem? Da União, dos estados, municípios. Por exemplo, a que servirem, né? Ou estiverem sob sua administração direta ou indireta, visto que poderão influir na deliberação de vender ou na fixação do preço de venda. Aquela história, ele influi, né, tal, e ninguém percebe, ou ele dá lá o seu jeitinho aí, influenciando,
através da sua capacidade e tal. E vem novamente o que eu reitero, a honestidade. Você tem que ser honesto, né? E outro também, os juízes, os secretários de tribunais, escrivães, oficiais de justiça e outros auxiliares da justiça. Quais são eles? O depositário, o perito, o contador, o partidor, o distribuidor, etc. Não poderão adquirir os bens ou direitos sobre os quais se litigar em tribunal, em juízo ou conselho, no lugar onde esses funcionários servirem, ou aos quais se estender a sua autoridade. Código Civil 497, inciso 3º. Então, se o cidadão é funcionário aqui, ele pode adquirir lá em outro município, outra comarca, de tal maneira que ele seja uma pessoa lá comum, né? Agora aqui não, na comarca em que ele está não pode. E vamos em frente. Pelos mesmos motivos, a proibição alcança não só os leiloeiros, aqueles que fazem leilão para a asta pública, né? E seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. 497 do Código Civil. Provimento, há um provimento, né, que é uma orientação, né? São Paulo aqui, não precisa ler isso tudo. Pois são considerados em razão de seu munus quer dizer do seu ofício, né, público, né, auxiliares da justiça, como observa Mário Luiz Delgado e o Jonas Figueiredo. Os corretores de mercadorias não podem comprar coisa cuja venda lhes tenha sido incumbida. Olha lá, né? Diz lá o decreto tal. Os leiloeiros estão proibidos, tem uma instrução normativa, né, e portarias, né, e cancelamento dessa matrícula, né? E se eles fizerem assim, poderão, provado que agiram de má fé, havendo acusação, processo devido, administrativo, né, ele perde a sua matrícula, sob pena de multa de adquirir coisa que deverão vender em razão de seu ofício. Olha lá, tem decreto e tal aí, que apesar de ter sido revogado pelo decreto sem número, de 91, emanado, deixa eu ver aqui, por aqui, decreto emanado por força para revogá-lo, só poderá adquirir propriedade rural no território nacional, agora aqui, o brasileiro ou o estrangeiro residente no país. É o ato complementar, aí está escrito, a lei também e tal. Sucederá o mesmo com militares a respeito dos bens de seus subordinados. Também existe isso no Código Militar, né? Também. E aqui é repetido. Continuamos então o nosso trabalho aí, que é longo, hein? Mas é muito especial. Prescrevem ainda os artigos 497, parágrafo único, 498, que está proibida, que esta proibição compreende a cessão de crédito, matéria que você estudar no direito das obrigações, a cessão de crédito, a cessão de débito e a cessão de contrato, né? Recordando, cessão de crédito é quando o A, por exemplo, tem para receber de B, e ele passa esse crédito para C, é o cessionário, né? Muito bem, vamos lá. Repito, prescrevem ainda o 497 e o 498 que esta proibição compreende a cessão de crédito, exceto nos casos de compra e venda ou cessão entre coherdeiros. Quer dizer, os herdeiros, o herdeiro A, o herdeiro B e o herdeiro C. Então, se o herdeiro A, por exemplo, recebe um crédito por herança, ele pode ceder, aí pode, para o herdeiro C, que está mal de vida, alguma coisa, quer ajudar o irmão, etc. Né? Ou em pagamento de dívida, né? Ou para garantia de bens pertencentes a pessoas designadas no 497, inciso 3º. Porque, nesse caso, não haverá interesses conflitantes, desaparecendo o antagonismo entre o dever e o interesse próprio. É fácil aí entender.
Mas, olha, isso vai longe. Por isso que eu tenho que dar uma andada aqui. Os senhores têm o texto na mão, mas vamos devagar, né? Agora vem um outro caso, que é o caso dos condômino, ou condômino, né? O condômino, enquanto pender o estado de indivisão, quer dizer, uma herança, por exemplo, de uma fazenda, que agora tem vários herdeiros, tem que ser dividida. Então, enquanto ela está chamada em estado de indivisão, todos são herdeiros de tudo, até o momento da partilha em que se deverá haver a parte de cada qual, ou seja, o quinhão de cada qual. Então, enquanto pender o estado de indivisão, não poderá vender a sua parte, o condômino, né, a estranho, se outro consorte a quiser, tanto por tanto, para um preço, né, artigo 504. Muito bem. Dessa forma, se a coisa for comum, né, for indivisível, o condômino, né, poderá vender sua cota parte a estranhos, depois de tê-la oferecido mediante comunicação judicial ou extrajudicial expressa por igual preço aos demais comunheiros. Quer dizer, o condômino está indivíduo, ele pode vender assim para um outro, o outro condômino, né? Mas primeiramente tem que oferecer para os demais condôminos, ou chamado comunheiros, né? 504 do Código Civil, que por sua vez a recusaram, né? Aí, se recusaram, foram consultados, ele pode depois vender para um estranho, né? Se o bem for indivisível, isto é, se não se puder partir sem alteração de sua substância, é o Código Civil 87, você já estudaram, e sem que perca a possibilidade de prestar as utilidades que o todo anteriormente oferecia, aplicar-se-á o 504 do Código Civil. É preciso ressaltar, porém, que a essa indivisibilidade que autoriza a aplicação desse artigo legal é natural e não decorrente de lei. Quer dizer, o objeto, a coisa imóvel, ela não pode ser dividida, porque ela pode perder a sua substância ou a sua utilidade, é isso que ele quer dizer, né? E for natural, não é decorrente de lei. Agora, assim, se a coisa for naturalmente indivisível, um quadro de Portinari, por exemplo, uma casa, né, por exemplo, e pertencente a duas ou mais pessoas, o condômino que pretender vender a sua parte ideal deverá dar preferência aos demais. Primeiro oferece aos demais, né? Tá lá. Vamos aqui, demais. Se porventura se omitir esse dever, quer dizer, ele deveria comunicar, oferecer e não fez, o condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias, Código Civil 504. Então, a ele deveria ter sido oferecido, e não foi oferecido. O que aconteceu? Ele pode entrar em juízo, anular essa venda, né, e depositando o valor, porque essa venda foi feita para estranho sem ter sido oferecida a ele, né? Não poderia ser oferecida a ele. Continua. Contados então da data em que ele teve ciência da alienação. E vamos, se forem muitos os condôminos avançados, né, preferir-se-á o que tiver benfeitorias de maior valor, e na falta de benfeitorias, ou de quinhão maior. E se as partes forem iguais, terão a parte vendida os coproprietários, os demais proprietários, que a quiserem, depositando previamente o valor correspondente ao preço. Volta lá no 504, parágrafo 1.
Esse preço depositado é o que o adquirente desembolsou para ver a coisa, incluindo o valor do contrato, né? A CISA é uma espécie, é um imposto, né? E benfeitorias acaso introduzidas no imóvel. Desfeita a venda de parte ideal do imóvel, né? Em face do exercício do direito de preferência, nós vamos estudar isso na frente, o problema de preferência, por condômino, os juros e a correção monetária decorrente do depósito feito pelo condômino pertencerão ao terceiro que havia comprado aquela parte ideal. Se o condômino interessado deixar escoar o prazo da decadência, então perceba aí que tem prazos, né? E tal, tem preferência. Consolidar-se-á a transferência da parte ideal do bem indivisível ao estranho. Quer dizer, se ele deixou escoar o prazo um condômino ofereceu para uma pessoa estranha sem ter oferecido para ele, aí consolida-se a venda para o estranho, porque ele deixou escoar o prazo. Agora, não se aplica esse artigo à hipótese de venda de unidade em edifício de apartamento, né? Apartamento tem um problema de condôminos, né, também. Nós estudamos isso lá no início dos nossos assuntos, falando disso aí, né? E então, continuo agora aqui. Não se aplica esse artigo à hipótese de venda de unidade em edifício de apartamentos, que se submete ao regime de propriedade horizontal, porque há propriedade exclusiva do apartamento, quando for horizontal, né? E vem mais um caso aqui, da compra e venda. O proprietário de coisa alugada, né? Coisa alugada, para vendê-la deverá dar conhecimento do fato ao inquilino, que terá direito de preferência. Acabei de falar agora há pouco, veio desenvolvendo direito de preferência. Então você tem uma casa, mora numa casa, é alugado. Então o dono da casa ele tem que notificá-lo, né? Dando prazo, dizendo o preço, se você quer vender, se você é um inquilino. Senão você pode realmente tomar providências judiciais contra isso, né? Depositando o valor. Então, terá direito de preferência para adquiri-la em igualdade de condições com terceiros. E se esse prédio estiver sublocado, quer dizer, o inquilino sublocou, em sua totalidade, a preferência caberá ao sublocatário, né? E sendo vários os sublocatários, a todos em comum, ou em qualquer deles, e se esse um só for o interessado. Se muitos forem os interessados, a preferência caberá ao locatário, ao mais antigo. É fácil de entender, porque existe vários, pouco, mais antigo e tal, né? O inquilino terá 30 dias subsequentes àquele que for notificado, né? O locatário, que é o inquilino, que não for notificado da venda, olha aí, poderá, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses contado do assento do ato competente no cartório de registro de imóveis. Então a pessoa comprou, o dono vendeu para alguém, não notificou o inquilino, e o inquilino foi fazer a averbação no cartório de registro de imóveis. Então tem um prazo para que o inquilino faça isso aí, né? Contra o estranho, contra o antigo dono, né? Desde que o contrato de locação esteja assentado no registro de imóvel, tem que estar assentado, pelo menos 30 dias antes da venda, na forma estabelecida em regulamento. É a lei do inquilinato, né? Além disso, o inquilino preterido, quer dizer, passado para trás, poderá reclamar do alienante perdas e danos.
está na lei do inquilinato, que está lá, 8.245/91, artigo 33, né? O artigo 33. Muito bem, então é uma matéria interessantíssima, veja aí, estamos falando de preferência, né? Tudo isso aí. E agora eu vou parar, porque nós vamos falar do enfiteuta, matéria que já andamos falando com vocês, mas teremos que fazer uma recordação nisso, né, rápida, para que possam entender, né? Eu desejo que todos fiquem bem, que Deus nos proteja, que nos dê muita saúde, né, a todos. E estou com saudade de vocês. Esse que é o problema, né? Eu sou um sentimental. Eu sou um professor, um cara feio e tal, mas no fundo eu sou um sentimental. Então eu sinto saudade dos senhores. Desejo então que Deus os proteja, que tudo corra bem aí, né? Até a próxima.